Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim e no YouTube. Estamos hoje ao vivo, aqui com convidados muito especiais para falar sobre o tema Sistema OAB. Gente, a gente vai explicar tudo o que acontece hoje, o que é a OAB, como funciona, tá? Hoje a gente não vai falar do trânsito, porque estamos com um probleminha técnico, mas o nosso telefone está disponível para vocês. Quem quiser acessar a produção, coloca o telefone aí na tela, por favor. Quem quiser mandar perguntas, a gente vai responder aqui. O telefone é 27 99 808 3421. E é um grande prazer estar aqui com vocês nessa quinta-feira, recebendo nada mais, nada menos que Dr. José Carlos Risch, presidente da OAB Espírito Santo. Obrigada, doutor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, está aqui com a gente hoje para falar desse tema que é tão importante. Eu que agradeço, é uma honra grande estar aqui uma outra vez, Maria. Isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Conosco também hoje, doutora Carla Fregona, que está aqui com a gente sempre, né, doutora Carla? Aqui já participei de alguns bate-papos. Isso aí. E doutor Adriano Coutinho, muito bem-vindo, doutor Adriano, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço retornar mais uma vez a essa casa. Que bom. Hoje, gente, para vocês entenderem o que aconteceu, nós tivemos um evento maravilhoso aqui em Linhares, que foi um diálogo com os advogados, para falar do tema prerrogativas. A gente vai explicar o que é isso para vocês daqui a pouco. Mas agora, eu vou pedir para o doutor José Carlos Risch se apresentar, para os nossos telespectadores. Você sabe que a gente fala tanto para advogados quanto para não advogados. Então, é muito importante que eles te conheçam, para entender como que funciona a OAB e qual que é a importância da OAB para a vida das pessoas. Perfeito. Bom, eu sou advogado há 22 anos e estou na presidência da OAB há 5 anos e meio. E é uma honra muito grande. E é importante que o cidadão ele entenda que a OAB não é só um órgão de classe, classista, ele é também um órgão de classe. Porque a OAB, ela representa os advogados e advogadas do Espírito Santo, mas também tem a questão da cidadania e da evolução cultural nossa, inclusive. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O advogado, ele não existe só. Quando o advogado, ele advoga, ele vê de regra, ele tem um cliente ao lado dele. Quem é esse cliente? É o cidadão. Então, quando a gente fala que a OAB é o maior órgão de representatividade do cidadão, é porque a advocacia só existe com o cidadão. E nesse quesito é importante porque várias ações nossas, inclusive, são voltadas para o cidadão. Eu vou te dar um exemplo. Há cerca de 3 anos atrás, nós enfrentamos a extinção de comarcas no Espírito Santo. Eram 27 fóruns no interior do Espírito Santo que iam deixar de existir em razão da decisão do Tribunal de Justiça. Em algumas cidades que tinham lá seus 15 advogados, 20 advogados, nos atos públicos tinham 150 pessoas, 200 pessoas, porque era o dono do hotel, o operário, o homem do interior.
Ou seja, muitas das nossas pautas não são pautas classistas. E mesmo quando são pautas classistas, elas são de interesse do cidadão. Por quê? Porque todo mundo está passível de processar ou ser processado por alguém. É natural que um ser humano médio aí, que viva seus 50, 60 anos, em algum momento, felizmente ou não, será cliente do judiciário. E ele vai ao judiciário como? Pelo advogado. Então, todos os advogados tendem a falar um pouco também em prol do cidadão, e a ordem, que é a entidade que os representa, também tem esse papel institucional. Eu devo citar o crime organizado no Espírito Santo. Há alguns anos atrás, a ordem teve um papel fundamental em fazer esse enfrentamento, essa crítica, e ficar ao lado, acima de tudo, do cidadão. Então, durante esses últimos anos, tivemos algumas ações importantes. Eu vou te dar o exemplo. O pedágio de Vila Velha Vitória, ele não foi aumentado em razão de uma ação da OAB. Sempre que eu tenho um contato com os cidadãos, com o povo do Espírito Santo, eu falo, você pode não ser advogado, mas a OAB já ajudou você em algum momento. Então, me chama muita atenção essas duas ações. Tanto o impedimento do aumento, que era um aumento desproporcional que tinha sido feito, quanto a ação contra a extinção de fóruns, que hoje eu rodo o Espírito Santo e fico muito feliz em contar 27 fóruns que não foram extintos graças a uma ação corajosa iniciada sozinha pela OAB. Eu tenho muita coisa a falar, mas acho que os meus amigos também têm muita coisa boa a falar também. Eu me lembro, eu estava como procuradora-geral de Jaguaré quando aconteceu essa tentativa de extinção. Eu fiz um ato lá, Você desculpa fez te interromper, porque eu tenho uma lembrança interessante desse ato. O Patrick, que estava lá, eu subi no trio elétrico, bem pequenininho, não era um trio elétrico grande, não, era tipo um carro com um som em cima. Sim. E eu bati a canela. Eu bati a canela fortemente. Quando eu fui subir, eu sou muito alto, você deve ter percebido, e me doeu muito. Então eu tenho um marco histórico com esse ato de Jaguaré. E eu lembro que o sobrenome do fórum, acho que era Finamore, ou algo relativo a isso, o nome do fórum tinha isso. E eu lembro que nesse dia eu machuquei a canela, mas consegui ter a fala em prol do judiciário, de certa forma também, e essa lembrança ela é importante, porque eu tenho orgulho danado quando eu passo nas estradas e vejo, cara, a ordem fez parte disso, porque foi muito importante para a gente estar do lado certo da história. Sim. A gente não poderia não enfrentar esse problema, e olha que ir ao CNJ contra uma decisão praticamente unânime do tribunal me custou muito caro esse enfrentamento, enfim, mas foi muito importante essa nossa ação. E depois que a OAB entrou nesse jogo, veio a Assembleia, vieram os senadores, os prefeitos, a Munes. Sim. Então, assim, no final das contas, a gente iniciou só, porque na verdade acho que ninguém acreditava que iam fechar fórum, e a partir do momento que o projeto evoluiu, a sociedade em geral veio ao nosso lado e o tribunal sabiamente entendeu por reverter essa decisão. Perfeito, presidente. E foi realmente uma ação muito importante, né? Eu falo que a OAB, o sistema OAB, ele opera de uma forma muito cidadã, né? Que é a nossa função. Sim. Então, doutora Carla, muito bem-vinda novamente. Fala um pouquinho para a gente, mais um pouquinho, né, sobre você, da sua carreira. Eu sou advogada há 31 anos já, e professora, sempre gostei muito de estudar, então tanto na advocacia, né, falando dos direitos do meu cliente, quanto dentro da academia, estudando, publicando obras na área jurídica. Então, assim, eu sou apaixonada pelo direito, né? E na minha vida, eu acho que quando você é apaixonado pelo direito, advoga, você não pode deixar de estar ao lado e acompanhar todo o trabalho da OAB, porque a OAB é essencial para que a gente possa desenvolver e exercer efetivamente essa voz do direito do seu cliente. Seja ele uma pessoa física, jurídica, enfim, mas a gente precisa estar próximo à OAB, porque a OAB faz exatamente o que o doutor Risque falou aqui, né? Ela luta pela sociedade, não é só pela categoria. Ela representa, ela nos representa, mas ela tem um papel fundamental na manutenção do Estado Democrático de Direito. Exatamente.
Então, aí falando do evento, né, que você abriu comentando do evento, nós falávamos sobre prerrogativas dos advogados, que nada mais são do que direitos para que o advogado exerça essa voz dos direitos de seus clientes, são fundamentais. Sim. Ter essas prerrogativas faz com que o seu cliente tenha um atendimento muito mais eficaz, tenha um atendimento muito melhor, na defesa de seus direitos. Isso aí. Obrigada, doutora Carla. Agora eu vou apresentar a doutora Adriano, muito bem-vindo. Né? Fala um pouquinho para a gente também sobre você. Obrigado pelo convite, Maria Tereza. Bom, eu fiz o caminho um pouquinho inverso, né, da maioria das pessoas, que quando sai da faculdade, ao invés de ir para a academia, primeiro fui advogar. Então, assim como o presidente Risk, eu tenho aproximados 22 anos de advocacia, e depois de 10 anos advogando intensamente na Justiça Estadual, os meus estagiários falaram: Adriano, eu acho que você deveria dar aula, porque a gente tinha o costume de fazer os treinamentos, as teses que eram desenvolvidas eram compartilhadas com o restante do escritório. Fiquei coordenando um grande escritório na ocasião, na época, e aí eu fui para a academia como professor, né? E depois fui me qualificar como professor, fazendo mestrado na UFES, fui professor em Colatina, fui professor na Serra, fui professor no Salesiano, lá em Vitória, e outras instituições. Hoje tenho dedicado um tempinho ao OAB, né, na Escola Superior da Advocacia, e também alguns cursos de pós. E dentro do sistema OAB, já que a gente veio aqui a Linhares para tratar desse tema de prerrogativas, e do sistema OAB, o que ele faz, as vivências, os causos, as causas e os casos, né, que a gente enfrenta no dia a dia, tenho doado, compartilhando o tempo de escritório, tenho doado meu tempo lá dentro do sistema OAB, atuando de forma bem intensa na Comissão de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. Então, é até importante que os advogados que nos assistem, que eles tenham essa noção de que a comissão que nós costumamos chamar de prerrogativas, né, de defesa das prerrogativas, na verdade, ela também contempla o papel de valorizar a advocacia. E aí entra a questão do atendimento, do exercício da atividade, dos honorários, que os advogados, né, vivem dos honorários, e até a gente fica um pouco preocupado, porque as pessoas costumam pagar por um bem material muito caro, mas o serviço, às vezes, que vai salvar aquele bem material que custou muito, 10, 20, 100 vezes mais, às vezes as pessoas não compreendem que aquilo aí é um serviço e o serviço deve ser valorizado. Então, também lá dentro do âmbito da nossa comissão, a gente tem um viés de educação, de levar informação para a advocacia, para os estudantes, que também vão aproveitar esse conteúdo ao fazer o exame de ordem, também estou lá na comissão de exame de ordem e estágio, e também dos servidores, né? Porque muitas das situações que nós vivenciamos hoje de violação de direitos e prerrogativas da advocacia, a gente identifica que é uma falta de conhecimento do servidor. Algo que ele faz porque alguém orientou que se fizesse daquela forma, mas a lei diz o contrário. Então, muito desse papel de ensinar os servidores, quem lida com o advogado no dia a dia, é de mostrar, olha, a lei ela fala assim, né? E você está fazendo um procedimento que não está de acordo. E normalmente a gente evolui de forma institucional, no diálogo institucional saudável, a gente evolui para a solução daquela situação não pontual, mas como um todo, daqui para frente. Então a gente tem atuado muito nessa questão de diálogo institucional primeiro, saudável, e se não for o caso de se resolver, a gente não encontrar um ponto comum, aí a gente faz uso das ferramentas legais, correcionais, processuais, ajuizamento de demandas eventualmente, que a gente tem que fazer como a lei nos autoriza e nos garante. Perfeito, doutora Adriana. Então, a gente está aqui falando, gente, para vocês entenderem, esse evento, né, ele veio hoje para Linhares, o presidente Risk e os advogados, né, doutora Carla, doutora Adriano, doutor Rodrigo Júdice, doutor Lauro Coimbra, que estão aqui no estúdio também, vão participar do segundo bloco com a gente, vieram para Linhares hoje participar desse evento e falar da importância dessas prerrogativas, que a gente está explicando aqui para vocês o que são, né, essas prerrogativas. Mas eu gostaria que o presidente Risk falasse agora a importância, o impacto
que o cumprimento, a observância dessas prerrogativas tem na vida das pessoas. Porque o advogado, ser respeitado, ele valoriza muito mais o trabalho dele e garante que o cliente tenha um atendimento perfeito e justo. Maria, antes de eu entrar nesse tema, o Adriano ele me toca um assunto extremamente importante sobre a imaterialidade do trabalho do advogado. Sim. O meu pai ele foi juiz e advogado, acho que 20 anos de advogado e 30 de juiz, e ele tinha esse problema que ele falava que a pessoa vai na padaria e compra um pão, ou vai numa loja e compra um prego, essa pessoa vê o produto, paga e entrega. Às vezes o advogado estuda 5 anos, faz a graduação, faz a pós-mestrado, o doutorado 10 anos e não consegue cobrar R$300 a consulta porque às vezes se tem essa visão de que o trabalho, por não ser um trabalho materializado em algo físico, você não tem que dar a valorização a ele. A plaquinha que eu mais entreguei em todo o estado do Espírito Santo chama-se Consulta Também é Trabalho. É uma plaquinha famosa, que eu até vou confessar que eu roubei da OAB do Maranhão a ideia. Consulta também é trabalho. Obviamente que tem cliente que não tem como, mas tem outras formas de se cobrar. E é muito importante que a nossa classe valorize a qualificação que nós temos. Não é deixar de fazer um pro bono para quem precisa, mas é se valorizar, porque às vezes o cliente ele chega lá, tem um celular de R$10 mil, um Corolla de 110 e fala, olha, eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Peraí. Então, Adriano, e Carla e Maria, é muito importante a gente sempre reiterar, porque valorização da advocacia também tem a ver com prerrogativa. Porque aquele advogado que não se valoriza, a prerrogativa dele também fica mitigada. Sobre a prerrogativa, é algo importante que seja dito, e já foi dito também, que nada mais é que um direito do cidadão. Eu hoje cedo, você estava lá, você ouviu, eu falei sobre por que o advogado se utiliza de uma coisinha chamada prerrogativa. Por exemplo, se eu vou na delegacia numa sexta-feira às 9 horas, eu não estou ali porque eu quero estar ali. Estou ali porque eu estou a chamado de alguém que me pediu para eu exercer a defesa dele. E esse alguém ele pode estar preso indevidamente. As autoridades erram. Às vezes a gente tem essa visão de que o Ministério Público não erra, o policial não erra, a Justiça não erra. Erra e erra muito. Quem é que se lembra aqui do caso dos irmãos Naves, aonde Minas Gerais, salvo equívoco, foram presos por um assassinato que não ocorreu, o corpo apareceu vivo. Então nós temos que ter ciência que as prerrogativas, além de ser um direito do cidadão, são elementos essenciais para o exercício em face de um Estado que pode errar. Na verdade não pode errar, sabe que erra, porque se não soubesse que erra, você não tinha um sistema de tribunais superiores, inclusive. Tribunais de segunda instância, tribunais em Brasília e até o Supremo. Então, a Justiça, pelo seu sistema orgânico, já desde sua fundação, já admite que pode errar. A partir do momento que você tem uma primeira instância, uma segunda instância e a instância especial. Em razão disso, as prerrogativas são algo elementar para a nossa classe, mas não são algo que terminam em si mesmos. São algo essenciais para quem a gente representa. Se eu preciso falar com o magistrado é porque alguém precisa de um sangue, de uma bolsa de sangue, de uma cirurgia. Se eu estou pedindo uma urgência em despachar, é porque essa necessidade existe. E são outras das mais variadas. Por exemplo, tem pouca gente que sabe disso. O advogado tem direito de entrar em qualquer repartição se tiver um servidor ali dentro. Se eu passar em frente ao tribunal e tiver alguém ali dentro às 10 da noite, nós temos direito de pedir para entrar e despachar. Agora, fato é que o segurança terceirizado, né, Adriano, você falou sobre o conhecimento, né, Carla? Não vai saber disso, nada contra segurança não, talvez ele não tenha tido uma formação suficiente para saber disso, mas cabe a nós, no exercício do mistério de defender alguém que nos pediu ajuda e nos contratou para isso, exercitar de forma plena a prerrogativa. E isso às vezes nos aborrece, por quê? Porque desde que mundo é mundo, as autoridades tendem a abusar eventualmente do seu poder. Sim. Eu costumo falar que pode ser um poder de abrir e fechar a porta. Se você tiver alguém ali com uma formação ética, de certa forma torta, ele vai abusar daquilo ali. Eu não digo só de juiz, não. E quando você tem os juízes, o Ministério Público, enfim, as autoridades constituídas, tem que se exercitar, às vezes, a boa crítica. Eu mesmo, na minha gestão, quantas vezes eu não ouvi crítica e melhorei? Eu vou te dar um exemplo. Drive-thru da OAB de Vitória. Quando eu vi a foto, quando reabriu o fórum de Vitória, com a fila dando a volta no quarteirão, eu falei, gente, preciso fazer alguma coisa. O pessoal batendo em mim, eu não sou diretor de fórum, mas enfim,
risque, você não faz nada. Eu creio que o drive-thru da advocacia. Tinha uma tenda da OAB lá, que o advogado passava e entregava os autos, de dentro do carro. Por que eu fiz isso? Porque eu sofri críticas, que eu deveria fazer alguma coisa. Então, quando a gente faz um apontamento, fala, olha só, excelência, o senhor tem obrigação de receber o advogado, da boa autoridade, faz uma autocrítica também. Acho que eu estou falando demais, né, Maria? Tá nada. São coisas importantes, a gente tem que falar mesmo. Tem. Né? E assim, é um prazer, né, escutar falar que as palavras são bálsamos para nós. Eu fiquei muito feliz hoje no evento, em recebê-los, em ver os advogados daqui da região, podendo ter, principalmente a jovem advocacia, ter acesso, né, a essas informações. A doutora Carla falava lá da época de faculdade, tudo, como que a gente, há uns anos atrás, a gente tinha obrigação de saber muito bem o código de ética, né, e observar todos esses parâmetros desde os bancos da faculdade. Hoje a gente vê que isso não é tão exigido, mas é de fundamental importância, né, doutora Carla, doutor Adriano? Exatamente, mas eu digo mais, no início de carreira, isso é normal em qualquer carreira, não é só a advocacia. O início de carreira, você ainda fica um pouco inseguro, existe essa coisa da insegurança, da timidez e até mesmo daquela coisa de, será que eu vou falar com um juiz, né? Essa intimidação, talvez, com o conhecimento, isso é muito só uma parte rápida. À vontade. Não, eu queria só avisar o seguinte, o juiz ele vai ao banheiro, ok? Ele tem problema de saúde, ele é um ser humano como nós. Então, assim, respeitar é essencial. Sim. O respeito é algo essencial. Agora, medo não. Tire esse medo do seu dicionário, né? Exatamente. Respeito sim, agora medo não. E quando eu falo que é importante conhecer as prerrogativas, esses direitos do advogado, ele se fortalece no sentido de eu sei que isto me pertence, esse direito é meu. Então, mesmo, voltando, respeito, bom senso, tudo isso, a conversa, mas ele consegue ter muito mais segurança na medida em que ele sabe efetivamente quais são as suas prerrogativas, os seus direitos, quando ele sabe que está na lei. Porque, até brinco, né? No dicionário, prerrogativa está lá. Primeira coisa, privilégio. Não é um privilégio, é uma necessidade para o advogado exercer bem a sua atividade. E assim, infelizmente, até é um tema que a gente fala demais. E por que a gente fala demais? É que tem muito desrespeito. Tem. Né? Inclusive até nas instâncias supremas, vamos dizer assim, sem citar nomes, né? Mas nós temos aqui no Espírito Santo casos de pessoas que foram alvos de processo que não conseguiram acesso imediato, né? Que para ter acesso aos autos, para se verificar o motivo da prisão, tiveram que se socorrer de medidas extremas ou era uma questão desafiadora você acessar autos. Acesso a auto é princípio basilar da defesa. Como é que eu vou defender alguém se eu não sei a acusação? Sim. Então, assim, infelizmente a gente tem que voltar ao tema, porque as pessoas tendem em criar um abuso, um desvirtuamento. Por exemplo, para o advogado criminalista, olha o risco de ser preso numa cela comum, que ele pode ter sido assistente de acusação de gente que está ali presa também. Aí você vê sala de estado maior, que é o que a nossa lei fala. Não existe. Pois e eu acho, só continuando, a gente fala muito a questão de situações onde alguém foi preso, foi limitado em sua liberdade, mas isso vale para tudo, né? Chegar numa Receita Federal, chegar numa prefeitura e eu não conseguir ter acesso ao processo administrativo ali também, isso é uma limitação. Como é que eu vou defender o meu cliente que tem alguma questão naquele processo se eu não tiver acesso? Então, isso é de uma forma mais ampla, né? E não só em defesa da liberdade. Com certeza. Maria, e uma coisa importante. Quando a advocacia, fala de defesa das prerrogativas, o olhar que vem, o primeiro olhar é o quê? É o olhar torto. Como se nós fôssemos os únicos que temos prerrogativas. E existem prerrogativas da magistratura, do MP e da advocacia. Então, quando a gente quer que seja respeitada uma prerrogativa da advocacia, que ao final e ao cabo, como diz o presidente
Risk deu e falou, é uma proteção ao cidadão, nosso cliente, Sim. a gente só está querendo que respeite algo que está na lei, e assim como nós respeitamos, né, as prerrogativas do MP, do juiz, da magistratura. Então não é nada demais. E como o seu programa aqui, o Papo das 6, tem uma audiência grande aqui de estudantes, né, das faculdades, vou dar um hack aqui para o pessoal que está nas faculdades. Quando você estuda prerrogativos, Estatuto da Ordem, especialmente os prerrogativos, os direitos da advocacia, você está potencializando a chance de passar no exame de ordem. Porque são 8 questões, num conteúdo pequeno. Eu fechei. E é ótimo. É um hack que se dá, né? É isso aí. aí. O pessoal passar. E assim a gente consegue o quê? Fazer com que os colegas que chegam a fazer parte dos quadros da ordem já cheguem mais qualificados. Então tem também essa ideia do exame de ordem de exigir, valorizar uma pontuação, uma quantidade de pontos maior na primeira fase do exame, envolvendo esse conteúdo. Porque o que a gente quer, ao final e ao cabo, é que doutora Carla, doutor Risk, você, que todos os advogados, o doutor Rodrigo e o doutor Lauro, enfim, toda a advocacia, quando verificarem que há uma violação, que você parte em defesa. Porque nós somos... No processo judicial, nós advogados, nós somos adversários, processualmente falando, mas não somos inimigos. Não. Na maioria das vezes, sequer as partes são inimigas. Só estão com problema que deve ser tratado. E a gente está ali para auxiliar no tratamento. Perfeito, doutor Adriano. E, presidente, doutora Carla, Adriano, bate-papo é assim, passa muito rápido. Então, nosso primeiro bloco já está no final. O ponto eletrônico chamou aqui. Já falei que é para jogar fora esse ponto. Não tem jeito. Então, gente, é 1 minuto, a gente volta já. Fica aqui com a gente. No segundo bloco, nós vamos conversar com o presidente Risk, com o doutor Rodrigo Júdice e com o doutor Lauro Coimbra. Espera só 1 minutinho que a gente já volta. Olá, boa noite. Voltamos com o segundo bloco do Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei. Hoje falando sobre um tema importantíssimo, Sistema OAB. E recebendo nada mais, nada menos que o nosso presidente da Ordem, doutor José Carlos Risk, aqui conosco na bancada hoje. E agora, no segundo bloco, nós temos 2 ilustres presenças também, doutor Rodrigo Júdice e doutor Lauro Coimbra, para a gente continuar tratando desse tema aí tão importante para os advogados e para o cidadão, né, gente? Que é muito importante falar de prerrogativas. Então, voltando nesse segundo bloco, presidente, vamos falar agora, a gente terminou o primeiro bloco falando de alguns abusos que acontecem, de falta de acesso, né, aos processos, de falta de acesso do advogado ao seu cliente, que muitas vezes está preso, ao inquérito, e nós falamos sobre isso no evento que teve hoje, né? O doutor Rodrigo Júdice, inclusive, falou sobre a súmula 214 do STF, né, que, apesar de ter sido elaborada, vem sendo não observada, não é isso? Então, eu vou começar, presidente, com a sua palavra, depois eu vou pedir para os nossos convidados se apresentarem, para a gente começar a tratar desse tema, já que o nosso segundo bloco ficou um pouquinho mais curto. Esse papo é muito bom, né? Não é? Passa muito rápido. Na verdade, assim, o que eu tenho a dizer também é que em ditaduras não existem os advogados. Sim. Então, assim, eu que venho de uma história de muita luta em minha vida, inclusive, de pai, enfim, hoje, quando a gente vê a questão histórica da existência de alguns direitos, e às vezes a gente vê na Constituição direito a estar junto em reunião, quer dizer, hoje, para o jovem de hoje, com 15, 20 anos, ele não sabe o sentido disso. Mas fato é que nas ditaduras não existe advocacia, não existe o debate, porque hoje a polarização gerou extremos que nós precisamos, às vezes, sentar com pessoas que divergem e, às vezes, até concordar em divergir. Quantas e quantas vezes um advogado ele não enfrenta um ex-adverso do outro lado ali, o advogado do outro lado, acho que é bom explicar também, né, Maria? Sim, sim. Que pensa assim, totalmente diferente dele. E ele precisa ter o respeito mútuo e o juiz vai ter que julgar. Então, eu acho que no sistema que a gente vive hoje, principalmente no sistema judiciário,
cada vez mais a gente tem que apontar soluções para os conflitos que nós temos. E, acima de tudo, tentar acordos para se conciliar, porque, na verdade, o que nós temos hoje é um judiciário que ele mesmo se coloca moroso. O presidente do Tribunal do Espírito Santo foi à OAB no seu primeiro dia de mandato e falou lá dentro da OAB, para o tribunal ser ruim, ele tem que melhorar muito. Isso não foi uma fala minha, isso foi uma fala do tribunal. Então, o tribunal, quando reconhece a morosidade dele, que não é algo exclusivo do Espírito Santo, mas de todo o Brasil e até do sistema mundial, nós vemos que quando você tem partes que querem solucionar o conflito, você tem que buscar uma alternativa que seja mais célere, porque a vida, ela termina, né? As pessoas não vivem 300 anos para esperar 20 anos no processo. Eu dei uma entrevista em A Tribuna há pouco tempo atrás para um jornal, e lá eu falei que 5 anos é a média que eu avalio assim, aceitável para um processo iniciar e terminar. E nós vemos, hoje mesmo eu tive uma intimação de um processo de 2007, uma execução que a gente ajuizou ainda na primeira instância há quase 20 anos atrás. Então, realmente, é preciso se reavaliar esse sistema. Sim, com certeza. Doutor Rodrigo, muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu gostaria que você se apresentasse. Perfeito. Falasse um pouco sobre você, sua carreira. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade da Rede Sim, agradeço a presença, agradeço o estar ao lado, né, do presidente da OAB, José Carlos Risque, meu amigo Lauro Coimbra, que foi colega meu na Justiça Eleitoral, representamos, né, a advocacia na Justiça Eleitoral como o doutor Adriano. Eu sou advogado há 29 anos, faço parte de uma estrutura de escritório de advocacia que foi criado nos anos 70, um escritório tradicional, há 45 anos no estado do Espírito Santo, que trabalha em várias áreas do direito. Direito comercial, direito tributário, direito civil, direito aduaneiro. Advogado por excelência, né? Além disso, sou advogado público, fiz concurso público 25 anos, procurador de Estado, então tenho a atividade como advogado público, como procurador, e também um escritório que há 45 anos vem defendendo os interesses de empresários, cidadãos comuns no estado do Espírito Santo. E hoje também faço parte da comissão de prerrogativas da OAB. Né? Tenho bastante orgulho de ser colega do doutor Adriano, de tantos outros colegas valorosos. E hoje pela manhã, como você mesmo falou, Maria, a gente debateu um tema importantíssimo, que são as prerrogativas da advocacia. Eu diria, presidente, que as prerrogativas da advocacia são prerrogativas da cidadania, porque ao final e ao cabo, quando o advogado tem o seu direito defendido, ele está finalmente lá alcançando o interesse finalístico de um cidadão comum, de um empresário, de uma pessoa que teve o seu direito possivelmente violado. E o judiciário, né, foi alçado para decidir essa questão. Então, prerrogativa não é benefício, né, não se trata de benefício. É um direito do cidadão de ter a sua defesa sendo exercida legitimamente por um advogado. E as violações, elas são muito comuns, mais comuns do que a gente imagina, né, presidente? Então, hoje eu falava que advogados renomados, como Alberto Toron, criminalista famoso, recentemente, falávamos hoje de manhã, né, doutor Adriano, não teve direito a sustentar oralmente um agravo regimental no Supremo Tribunal Federal. A advocacia se mobiliza hoje, nesse momento, com o apoio do presidente da OAB Nacional, com o apoio dos congressistas, para aprovar uma emenda à Constituição Federal, olha só, para garantir o óbvio, como diz nosso presidente, o direito de se manifestar oralmente nos tribunais. Isso acontece porque há uma interpretação equivocada, a partir de uma leitura não sistêmica dos regimentos internos, de que agravos regimentais, né, não são passíveis, né, de participação do advogado por meio de sustentação oral. E uma outra interpretação equivocada de que os regimentos do STJ e do Supremo têm força de lei e podem se sobrepor ao Estatuto da OAB. Isso acontece, por exemplo, em recurso especial, extraordinário, para o cidadão comum que não sabe o que nós estamos falando. O recurso especial extraordinário é o último recurso, digamos, é a última via estreita que o advogado utiliza para defender o seu direito. E, normalmente, essas teses são unicamente de direito, não envolve fato. E, muitas vezes, esse recurso não é admitido. Você quer analisar o mérito, interpõe-se um agravo interno. E o agravo interno não é permitido sustentação oral. Ora bolas, se o mérito daquele recurso especial é julgado monocraticamente, eu só tenho uma alternativa: agravar regimentalmente e ter o direito de sustentar sobre a matéria debatida
neste recurso. E hoje isso, por incrível que pareça, estamos no legítimo Estado Democrático de Direito, há mais de 30 anos da Constituição da República, e as cortes superiores vêm ceifando isso aos advogados brasileiros de uma forma geral, ao ponto de ter hoje uma mobilização para aprovar uma emenda constitucional. Então, não somente situações comuns, como foi relatado muito bem pelo doutor Adriano, no interior do Espírito Santo, no interior do Brasil, mas, de uma forma geral, a gente vive uma crise. Eu diria isso, a gente vive uma crise de reconhecimento da advocacia pelo sistema judiciário. Eu diria que não é uma crise que envolve todos os setores do judiciário, não. Existem bons juízes, excelentes magistrados que respeitam as prerrogativas, mas, infelizmente, ainda há uma equivocada visão do papel do advogado junto ao Poder Judiciário em defesa dos seus clientes. Perfeito, doutor Rodrigo. Como foi dito várias vezes, né? A advocacia não é uma profissão para covardes. Exatamente, como disse Sobral Pinto, né? Dizia Sobral Pinto. Isso mesmo. Então, agora o doutor Lauro Coimbra, muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o convite, doutor Lauro. Ele que é advogado, presidente da Escola Superior da Advocacia, está aqui com a gente. Se apresenta para o nosso telespectador e fala um pouquinho da sua carreira. Agradeço a oportunidade, doutora Maria Tereza, a Rede Sim, por debater um tema tão relevante, né? Sou advogado há 22 anos, exerci vários cargos na estrutura da OAB, tive a oportunidade de também lecionar por 15 anos ensino superior. Atualmente estou como diretor da Escola Superior da Advocacia, que é o braço educacional da Ordem dos Advogados. Tive a oportunidade, juntamente com o Dr. Rodrigo, de exercer também a função de juiz eleitoral pela classe dos juristas, junto ao TRE. E quando nós falamos em prerrogativa, bem falado pelo Dr. Rodrigo e pelo presidente, estamos falando em garantias do advogado, estamos falando de garantia da sociedade. Acho que não existe uma sociedade livre se não tivermos prerrogativas respeitadas. Então, o debate hoje no município de Linhares, na subseção, é muito salutar, para que até os próprios advogados se conscientizem dos direitos que possuem e que possam lutar para que esses direitos não sejam violados por autoridade nenhuma. E aí, falando um pouco da Escola Superior da Advocacia, que é o nosso objetivo, como volto a falar, é o braço educacional da advocacia, estaremos implementando ainda esse mês cursos de capacitação, tanto para os servidores públicos, em parceria para que os servidores públicos também possam saber desses direitos e às vezes o violam justamente por desconhecimento, como o presidente bem falou, do vigia do fórum que não sabe, mas também para os próprios advogados saberem os canais de reclamação, saberem onde denunciar, justamente porque nós entendemos que a alma da OAB é justamente as prerrogativas, porque não existe advogado sem prerrogativa. Então, um dos objetivos principais da ordem é proteger e defender as prerrogativas. Então, nesse aspecto que a ESA vai colaborar nesse importante projeto. Perfeito, um projeto maravilhoso, porque como falávamos mais cedo, quantos advogados já pensaram em desistir da carreira justamente por não ter suas prerrogativas respeitadas e observadas, não é isso, presidente? Eu costumo falar que temos alguns colegas que têm esse sentimento de frustração, e aí cabe a nós também, na qualidade de dirigente, e colegas, obviamente, porque nós já tivemos os nossos problemas. Eu gosto de falar que eu já pensei em desistir da profissão. Até o 3º ano, 4º ano eu fui me reinventando, porque essa dificuldade ela é inerente à profissão. Sim. E eu gosto de falar que o advogado ele tem que se autorreavaliar sempre, ver se ele está errando, onde ele está errando, porque esses dias eu ouvi uma palestra e assim, é muito bom a gente ser auditório de vez em quando, né? A gente que geralmente está na mesa falando, mas é uma delícia você ficar ali sentadinho falando. E eu vou ser breve. Eu ouvi que, às vezes, o advogado se frustra com a morosidade do processo. Mas fato é que o processo é moroso. Sim. Então nós temos que aprender, às vezes, a conviver com alguns problemas que nós temos na profissão, sem se frustrar com isso, né? Sem ter ansiedade mortal sobre um problema que não vai mudar com um apertar de botão. Então, a advocacia ela precisa sempre se reavaliar. Onde eu posso melhorar? E eu tenho 22 anos de advocacia, sou melhor do que eu era há 10 anos e quero ser melhor em 10 anos mais, porque a gente sempre tem algo a aprender, diariamente. Perfeito. E como eu falei, bate-papo bom, passa muito rápido. A gente já chegou ao final do 2º bloco.
Doutor Rodrigo, doutor Lauro, muito obrigada. Nossa, Espero que voltem outras vezes aqui para a gente continuar o nosso bate-papo, tá bom? Mas daqui a pouco eu agradeço, porque a gente ainda tem terceiro bloco e eu conto com vocês daqui a pouco. Olá, boa noite. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso bate-papo das 6, a Quinta da Lei. Hoje falando sobre sistema OAB e recebendo aqui nada mais, nada menos que o nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, no Espírito Santo, Dr. José Carlos Risch. E estamos aqui para continuar esse bate-papo. Uma pena, presidente, que passou tão rápido, né, Maria? Né? Muito rápido. Mas a gente vai passar por um processo muito importante nos próximos meses, né, presidente? Sim. Que é a eleição para o 5º Constitucional. Gostaria que o senhor explicasse para as pessoas o que é o 5º e a importância desse processo, não só para a OAB, mas para os tribunais e para o sistema democrático. Bom, os tribunais têm seus membros juízes que foram aprovados em provas, que ficam lá na vara 10 anos, 20 anos, e depois eles ascendem ao tribunal. Além deles, tem a figura do 5º Constitucional, que quais são essas pessoas? Quem são essas pessoas? São oriundos ou do Ministério Público ou da OAB, e 1/5 dos tribunais tem membros que são extraídos dessa classe. Entretanto, acho que ainda aqui no Brasil é o processo eleitoral de maior complexidade que existe, porque são várias fases. Eu tive a oportunidade nos últimos anos em ter uma eleição, e nesta eleição será próxima àquela que já foi feita. São 4 fases, a gente abre um edital, toda advocacia aqui eu quero apresentar um spoiler, que o edital de inscrição do 5º Constitucional provavelmente será expedido na semana que vem, ou seja, respeitando os 30 dias que o tribunal pede à OAB, e todos os advogados e advogadas que tenham habilidade, que tenham os requisitos que o edital pede, são 10 anos, tem a militância, enfim, todas essas provas estão aptos a integrar o processo eleitoral do 5º Constitucional. Perfeito. Que são desembargadores que, de certa forma, oxigenam os tribunais, porque vêm com uma visão externa, diferente, diferenciada. O processo eleitoral são 4 etapas, eu já falei, os advogados se inscrevem, a classe através de voto direto. Escolhe 12 nomes de homens e mulheres. Eu tenho feito um incentivo aberto para que a eleição ela seja paritária, que sejam escolhidas 6 mulheres e 6 homens, que a advocacia saiba escolher excelentes nomes e vai saber escolher sim. O Conselho Estadual extrai 6 nomes dentre esses 12 que a advocacia escolher. O Tribunal de Justiça, neste caso, escolhe 3 nomes, que é o que a gente chama de lista tríplice, e o governador escolhe um nome dentre os 3. Veja que é um processo com várias etapas, sim, com eleitorado diverso, com discursos diversos. Eu acho que os candidatos que se põem à disposição de uma eleição dessa são heróis. E, inclusive, os nomes que aqui estiveram, possivelmente são pré-candidatos a esta eleição. Inclusive, são 4 excelentes nomes. Perfeito, presidente. E é muito importante a gente frisar, né, a participação dos advogados. Nós precisamos votar, não é isso? Na última eleição, Maria, nós tivemos cerca de 3.700 advogados indo às urnas. É óbvio que o voto é facultativo, entretanto, a gente entende que o número de advogados que nós temos no Espírito Santo, esse número ele deve, pode, e eu ajudo e tenho incentivado que ele aumente, porque nós somos cerca de 25 mil advogados no Espírito Santo, e 4 mil para 25 mil a gente tem uma base muito pequena das pessoas que estão indo às urnas para essa eleição. Então, queria anunciar também outro spoiler em razão deste espaço tão brilhante, o seu trabalho fenomenal aqui, Maria, é que a eleição ela vai ser online. Nós temos empresas especializadas nesse tipo de voto, então você que mora em Linhares, em Soretama, em Bananal, ou longe da cidade sede de OAB, você pode abrir o celular, se cadastrar e votar online. E são até 12 nomes. Vocês, na primeira fase, vocês vão ter os inscritos,
que a gente estima aí que sejam 30 a 35 nomes, e dentre esses nomes a advocacia escolhe 12, até 12. Se quiser escolher um, pode escolher um. Se quiser escolher dois, pode escolher dois, mas pode escolher até 12 nomes. E, por favor, votem. Para a nossa classe é muito importante ter a legitimidade da opinião pública da nossa classe. E eu tenho certeza, eu que fui eleito 2 vezes, não posso deixar de falar que a classe sabe votar. Muito bom, presidente. E falando em classe, falando no trabalho da OAB, muito importante o trabalho que você desempenhou na interiorização, né, das comissões, na interiorização da advocacia, trazendo para as seccionais, para as subseções, a participação, né, da seccional. Eu me sinto, eu te falei isso antes da gente começar o programa, eu me senti, tá vendo, gente, ao vivo é assim, a gente erra para a gente voltar atrás. Mas eu me senti extremamente abraçada pela OAB Espírito Santo, eu que vim da OAB Minas, né? E a participação dos advogados nas comissões, ela é muito importante. E como o doutor Lauro Coimbra falou, essa participação, esse trabalho, né, dos advogados que se dispõem a participar da OAB, ele é voluntário. E isso é muito importante, né, presidente? Maria, eu nasci no movimento estudantil, né? Eu acho que quem fez parte do movimento estudantil sabe o que é ser voluntário. Lá na faculdade a gente tinha uma sala empoeirada de 2x2, onde a gente ficava ali brincando de liderança, e foi o que me trouxe até aqui, porque eu acho que quando você se predispõe a fazer política de classe, você tem que querer o bem da nossa classe. Sim. E o fato de poder ter o meu escritório de advocacia, ter a militância, que é importante também, porque, como você já falou, todo o trabalho no sistema OAB é voluntário, de comissões, presidente, vice-presidente, tesoureiro. De certa forma, o que me trouxe até aqui foi a minha base de movimento estudantil em tentar melhorar o nosso ambiente. E, sem dúvida alguma, nesses últimos anos foi o que eu tentei fazer, e tenho certeza que o Espírito Santo enxergou isso com as várias salas que inauguramos, as sedes que fizemos, a estrutura que nós temos hoje. E a minha fala é de extrema gratidão aos mais de 1000 voluntários que nós temos no sistema OAB em todo o estado do Espírito Santo. Meu muito obrigado a vocês, porque se o sistema é grande, é pelo trabalho de vocês. Presidente, perfeito, perfeito. E o sinal já chamou, bate-papo bom, passa muito rápido. Eu gostaria de ficar aqui conversando com vocês muito mais tempo. Eu quero te agradecer e agradecer pessoalmente a uma advogada que veio de fora, porque assim, a sua gestão ela é brilhante e ela nos recebe com muita propriedade e abre, né, as portas da advocacia para a gente. Então, assim, é um agradecimento pessoal. Maria, esse é o meu salário, acho que recebi hoje no primeiro dia do mês praticamente, então eu queria falar meu muito obrigado, que é isso que a gente gosta de ouvir, e eu tenho medo da ordem perder uma advogada, porque você foi tão brilhante aqui no dia de hoje, que eu estou com medo de você encarreirar para outro espaço, mas se fosse jornalista, então somente a anuidade vai ser paga até o final. Muito obrigada, presidente, mas não corro risco, eu amo minha profissão. Muito obrigada. Doutor Rodrigo Jutz, doutora Adriana, doutora Carla, doutor Lauro, muito obrigada por estarem aqui. Eles estão aqui no estúdio ainda, gente. Então, muito obrigada por terem aceito o convite. Já fica o convite para voltarem. Presidente, com certeza conto com a sua presença aqui muitas outras vezes, tá? Que o Bate-Papo das 6 acontece de quarta a sexta, mas só a quinta da lei. Até a próxima semana, e eu e Tiago contamos com vocês aqui para a nossa audiência. Muito obrigada. Bate-Papo das 6. Oferecimento: Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor.